A tensão no Oriente Médio atinge um novo pico com o ataque aéreo de Israel no Líbano, devastando alvos estratégicos do Hezbollah. O que isso significa para a guerra em curso e o papel crescente do Irã nessa equação? Cada movimento de Israel pode alterar completamente o futuro da região, e você não pode perder essa análise. Se você quer entender o impacto dessa guerra e como ela afeta a geopolítica global, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. A recente captura de um agente iraniano na Síria pelas forças israelenses mostra o quanto as operações secretas ainda moldam o conflito. Israel realiza essa operação de forma cirúrgica, evitando qualquer alarde que pudesse colocar suas forças em risco. No ambiente de alta tensão da Síria, onde cada movimento é monitorado, a habilidade de Israel em capturar discretamente um agente inimigo reflete um domínio estratégico, mantendo o fator surpresa enquanto enfraquece a inteligência iraniana. Essa ação reforça a mensagem de que Israel está em alerta total, agindo diretamente contra o que considera ameaças à sua segurança. Mesmo no meio do caos regional, Israel mantém o foco em figura-chave do Hezbollah e do Irã. O agente neutralizado levava informações valiosas, cujo vazamento poderia significar mudanças em movimentos armados. Israel age calculadamente, neutralizando riscos antes que se tornem maiores ameaças, demonstrando um domínio inquestionável sobre sua capacidade de ação furtiva. Esse sucesso operacional, no entanto, não vem sem repercussões. Para o Irã, a perda é mais do que um revés. O país se vê motivado a tomar ações de retaliação, com planos que poderiam incluir o lançamento de mísseis do Iraque. Vamos explorar esse cenário e como a escalada pode evoluir entre Israel e seus adversários regionais, sobretudo o Irã. Após a captura de seu agente na Síria, o Irã começa a desenhar estratégias de retaliação, mirando alvos específicos para demonstrar seu poder de reação. Com a possibilidade de usar bases no Iraque, o país não hesita em mostrar que possui alcance e meios para revidar. Mesmo diante de tensões com o governo local iraquiano, o Irã segue determinado a reforçar suas alianças com grupos armados que compartilham seus objetivos e mantém o conflito vivo na região. Esse ambiente tenso desperta o apoio de facções aliadas que já operam no Iraque e na Síria, alimentando o cenário de guerra por procuração. Para Israel, a ameaça de um ataque com mísseis representa uma possível escalada no conflito, que também envolve os Estados Unidos. Qualquer movimento em falso pode desencadear uma reação em cadeia, colocando Israel em alerta e forçando o país a se preparar para uma resposta rápida e precisa. O Irã, ciente das implicações de suas ações, joga uma partida cuidadosa, ciente de que qualquer ataque pode levar a retaliações israelenses e até mesmo atrair a intervenção de forças externas. Mas, para o Irã, é uma questão de demonstrar força e desafiar as incursões israelenses, colocando-se como um ator ativo e resiliente em meio ao cenário de guerra que se intensifica na região. A atenção agora se volta para os desdobramentos que surgirão a partir desses movimentos de retaliação. Israel tem focado em desmantelar a infraestrutura de seus principais inimigos na região, Hezbollah e Hamas. As operações se concentram em bases subterrâneas no Líbano e em rotas usadas para transporte no sul de Gaza. Essas instalações, frequentemente disfarçadas de centros logísticos ou até mesmo humanitários, escondem um aparato bélico estratégico, cujo desmonte enfraquece consideravelmente a atuação das milícias na região. Em meio a ataques aéreos precisos, o exército israelense avança para minar esses alicerces. Com ataques meticulosos, Israel atinge comboios e armazéns que abastecem o Hamas e o Hezbollah, interferindo diretamente nas linhas de suprimento de armamento. Essas manobras fazem parte de uma estratégia para debilitar as organizações, impondo obstáculos que dificultam tanto a logística quanto a mobilização de forças. Por exemplo, com o controle de rotas estratégicas, as operações dessas milícias enfrentam sérias restrições, reduzindo a capacidade de agir rapidamente em resposta a movimentos israelenses. Cada estrutura destruída representa um golpe não só na capacidade operacional, mas na moral de grupos que se sustentam em redes robustas de suporte logístico. Ao enfraquecer essas bases, Israel busca trazer maior estabilidade à região e diminuir a influência dessas facções que há décadas alimentam o conflito. A atenção volta-se agora para os desdobramentos desse impacto, e até que ponto o Hezbollah e o Hamas conseguirão resistir diante do enfraquecimento de sua infraestrutura. O cenário no Oriente Médio é marcado por uma escalada de confrontos. Israel, através da IDF,
tem intensificado suas operações terrestres em Gaza e ampliado ações na Síria e no Líbano. Essa ofensiva busca desarticular as principais lideranças e bases operacionais das milícias, resultando em capturas, em alguns casos, neutralizações de figuras estratégicas. Cada ação é calculada para criar desestabilização, limitando as respostas dos grupos adversários e enfraquecendo suas estruturas de comando. Nas fronteiras da Síria e Líbano, os confrontos são frequentes, destacando-se embates diretos entre as forças israelenses e milícias locais apoiadas pelo Irã. Esses episódios revelam o grau de tensão na região, onde qualquer incursão pode desencadear um efeito dominó, escalando a violência. Em uma guerra onde informação e estratégia são cruciais, a IDF busca controle e vigilância total, monitorando cada movimentação que possa ameaçar a segurança de Israel. Com cada vitória, Israel reforça seu papel como um dos principais agentes de defesa na região, determinado a enfrentar qualquer ameaça. A tensão se acentua com rumores de novos reforços norte-americanos e potenciais represálias iranianas, elevando o conflito a um nível que chama a atenção do mundo. E assim, surge a questão: como a intensidade desses conflitos afetará a estabilidade regional? A atmosfera na região está cada vez mais carregada. O risco de uma ação militar iraniana contra Israel cresce a cada dia, especialmente diante dos rumores sobre o possível uso de milícias locais apoiadas pelo Irã, tanto no Iraque quanto na Síria. Esse apoio tem fortalecido grupos que, estrategicamente, podem ser acionados para ataques rápidos e letais, enquanto o Irã evita um confronto direto. Israel, por sua vez, prepara suas defesas, consciente de que qualquer movimento pode provocar uma resposta imediata e devastadora. As tensões escalam ainda mais com a presença reforçada de tropas norte-americanas em apoio a Israel. Esse posicionamento envia uma mensagem clara: qualquer avanço hostil contra Israel pode trazer uma resposta internacional coordenada. O governo dos Estados Unidos tem reforçado suas alianças com o país, alertando para as consequências de qualquer ataque iraniano ou de suas milícias aliadas. Enquanto isso, a IDF segue monitorando atentamente cada passo do Irã, ciente de que o campo de batalha pode se expandir rapidamente. Diante desse cenário instável, o Oriente Médio se encontra à beira de um conflito regional de proporções ainda desconhecidas. A tensão constante entre ataques, retaliações e reforços militares gera um ciclo de escalada que pode facilmente se transformar em um confronto direto. Como essas movimentações vão moldar o futuro da região? A resposta ainda é incerta, mas o mundo observa cada movimento com expectativa. Israel recentemente decidiu encerrar seu apoio à UNRWA, a Agência das Nações Unidas voltada para os refugiados palestinos, acusando-a de apoiar atividades que considera ligadas ao terrorismo. Essa decisão marca uma mudança significativa na forma como Israel administra o apoio humanitário nos territórios palestinos, redirecionando esse auxílio para canais que acredita serem mais seguros e confiáveis. A acusação de envolvimento em atividades suspeitas não é nova, mas a decisão de cancelar oficialmente o acordo com a UNRWA tem repercussões políticas e humanitárias. O impacto dessa retirada pode ser sentido na população palestina, especialmente em Gaza, onde a UNRWA tem sido uma das principais fontes de ajuda. Sem esse canal, a distribuição de recursos essenciais, como alimentos e medicamentos, pode ser comprometida, aumentando a pressão sobre a sociedade civil e elevando as tensões locais. Israel afirma que continuará a oferecer suporte, mas de maneira mais controlada, assegurando que os recursos cheguem diretamente às famílias e não caiam nas mãos de grupos como o Hamas. Com essa ação, Israel não apenas redefine sua estratégia de ajuda humanitária, mas também estabelece um novo padrão de vigilância sobre a utilização desses recursos. A questão que fica é: como essa mudança afetará a relação entre os dois povos e a dinâmica de poder na região? A decisão lança um novo olhar sobre a assistência humanitária em um cenário de guerra e levanta questionamentos sobre o papel das agências internacionais em áreas de conflito. E aí, o que você acha que vai acontecer a seguir? Com o ataque aéreo de Israel no Líbano e a crescente pressão sobre o Hezbollah, o futuro da guerra no Oriente Médio está cada vez mais imprevisível. Será que o Irã vai intensificar suas ações? Comenta aqui sua opinião. E não se esqueça, para acompanhar cada novo capítulo desse conflito, se inscreva no canal e ative as notificações agora mesmo. Assim, você não perde nada do que está por vir.